Olá, tudo bem com você? Eu vi circulando pelas redes sociais um desses memes com a simulação de uma capa de livro, título 2020, embaixo, por Stephen King e Quentin Tarantino. Essa arte, esse meme parece realmente resumir bem o momento que estamos atravessando. O momento em que o planeta vive uma situação de pandemia, uma pandemia que já há algumas semanas tem trazido muita preocupação, ceifando vidas, privando as pessoas de certas liberdades individuais. Leis e decretos foram aprovados rapidamente, coisas que talvez antes disso seriam impensáveis, mostrando mais uma vez que uma crise pode desatar mudanças rápidas na sociedade, como Ellen White escreveu muito bem em seus livros, especialmente o livro Grande Conflito. Bem, além disso, para piorar a situação, um policial norte-americano assassinou brutalmente um homem negro, o que acabou levando a manifestações em todo o planeta, algumas legítimas, obviamente, e outras de oportunistas que aproveitaram isso de modo político, não é? Ideológico, promovendo quebradeiras, saques, mais violência e outras mortes também. Lamentavelmente, violência acaba trazendo violência, gerando violência, não é? E o mundo está numa situação agora bastante paradoxal. Primeiro, as pessoas estiveram confinadas por semanas. Agora, as multidões vão às ruas, se aglomeram e ali fazem suas manifestações. É difícil prever até o que virá depois disso, né? Com esse contato próximo aí das pessoas nessas manifestações. Então, de fato, parece que estamos vivendo um filme distópico, apocalíptico e, ao mesmo tempo, muito violento. Os filmes do Quentin Tarantino são dessa categoria, né? Filmes violentos, e realmente é um filme calamitoso, um filme muito triste. Eu postei recentemente em meu blog outraleitura.com.br um texto em que eu faço uma análise dessa situação que me parece muito semelhante à da Revolução Francesa e apresento ali um texto de Ellen White em que ela faz justamente essa predição que no futuro as situações que levaram a essa revolução marcante na história, a Revolução Francesa, acabariam se repetindo. Eu quero, antes de ler para você o que eu postei no meu blog, recomendar alguns livros, se você quiser depois estudar sobre essa revolução, que é um ponto realmente crucial na história da humanidade, a Revolução Francesa. Por exemplo, esse aqui de Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. Um ótimo livro para entender o que foi essa revolução, a Revolução Francesa. O melhor que esse ainda, se você quiser entender os aspectos mais religiosos na base da Revolução Francesa, porque não podemos ficar só na casca, né, que é a questão política, social, que é o que, na verdade, eu me foco mais nesse post que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. Mas há o aspecto religioso, espiritual, que para nós até interessa mais ainda, e que, inclusive, está contido lá em Apocalipse capítulo 11. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo 2 links para que você possa assistir a 2 palestras que eu fiz a respeito do Apocalipse 11, capítulo 11 de Apocalipse, que traz ali a Revolução Francesa e os desdobramentos dela. É um estudo muito interessante. Mas de um autor secular, está aqui então Christopher Dawson, Os Deuses da Revolução. Esse livro é muito bom, é um autor, como eu disse, né, secular, não é um autor adventista, não sei de que linha religiosa ele é, se tem alguma linha religiosa, mas enfim, ele analisa realmente os aspectos religiosos da Revolução Francesa. Por isso, uma obra muito interessante e que vale a pena ser lida. E, claro, eu quero recomendar aqui para você mais uma vez, um livro que eu tenho recomendado nos meus últimos vídeos, porque ele é essencial para esse tempo, que é O Grande Conflito, de Ellen White. Ela dedica um capítulo aqui dessa obra para analisar essa revolução, a Revolução Francesa, e esse viés religioso, profético do evento. Tá bom? Fica aqui, então, essas recomendações. E agora eu quero compartilhar com você aqui a tela do meu computador, que já está lá na postagem a que me referi, a postagem do meu blog sobre essas revoltas, né, essas manifestações. Eu intitulei Ódio e Revolta se espalham à volta da Revolução Francesa? Faço aqui uma pergunta. E vou ler com você, então, o que eu escrevi nesse post. Tendo como estopim outra evidência do esfriamento do amor, Mateus 24:12, o assassinato de George Floyd, sim, porque o assassinato brutal desse homem, assim como outros exageros, né, outras mortes e injustiças, certamente cumprem a profecia de que o amor se esfriaria de quase todos. Lamentavelmente, temos visto o ódio crescer nesse planeta e o amor realmente sendo coisa rara, infelizmente.
Bem, tendo como um estopim outra evidência do esfriamento do amor, o assassinato de George Floyd, as manifestações de revolta continuam por todo o mundo, saindo dos limites, com espancamentos de inocentes, destruição de patrimônio, saques e ressurgimento de grupos anárquicos oportunistas, como é o caso da Antifa, né, ou dos Antifás. Eu também postei sobre isso e vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ler o que eu escrevi sobre esse grupo que para mim é oportunista. Tudo isso, mais a moral decadente do planeta, o relativismo moral e comportamental, a busca por uma religiosidade permissiva e focada no ser humano, me fez lembrar desse texto de Ellen White, escrito no século XIX. Então, cito agora aqui o texto, abre aspas, Ellen White escreveu: quando o jovem sai ao mundo para encontrar suas seduções ao pecado, a paixão de ganhar dinheiro, a paixão dos divertimentos e contemporizações da ostentação do luxo, da extravagância, engano, fraude, roubo e ruína. Que ensinos esse jovem encontrará ali nesse mundo? E ela vai falando aqui, então, que ensinos ele encontra, né? O Espiritismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está certo. É o relativismo de hoje, né? E Deus não condena. Representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu e grandemente exaltados ali. Assim, declara ele, a todos os homens: não importa o que façais, vivei como vos aprouver, como vocês quiserem. O céu é vosso lar. Multidões são levadas assim a crer que o desejo é a lei mais elevada. A libertinagem é liberdade e que o homem é apenas responsável por si mesmo. Com tal ensino dado logo no princípio da vida, quando as pessoas são jovens ainda, né? Quando os impulsos são os mais fortes e mais urgente a necessidade de restrição própria e pureza, onde está a salvaguarda da virtude? O que deverá impedir que o mundo se torne uma segunda Sodoma? Veja que satânico isso, né? Justamente numa fase em que os jovens ainda estão amadurecendo, buscando o seu lugar na vida, né? Buscando a sua identidade, eles encontram no mundo essas condições que acabam favorecendo o pecado e justificando o pecado. Ou seja, você pode escolher o seu caminho, nós somos deuses, nós somos os donos da moral, as regras são relativas, e aí o mundo se encontra nessa Sodoma. Inclusive, lá em Apocalipse 11, há uma associação entre a Revolução Francesa, e claro, seus desdobramentos também, com a cidade de Sodoma, características aí caracterizada, né, pela licenciosidade, pelas paixões baixas e tudo mais que levou à destruição dessa cidade. E Ellen White prossegue aqui, ó, ao mesmo tempo em que a situação do mundo é assim, de Sodoma, comparada a Sodoma, né, com libertinagem e tudo mais, ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, a expensas de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos. É uma questão de ação e reação, né? Aqui ele vai estar denunciando as injustiças de um capitalismo selvagem, da acumulação de riquezas nas mãos de poucos, enquanto a maior parte do mundo passa por pobreza, e alguns até pobreza extrema, fome e privação dos recursos mínimos para a existência. Então ela denuncia isso. Por outro lado, há uma reação a essa situação injusta, e essa reação muitas vezes é até descontrolada, né? E ela fala aqui então do espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa. Tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens hoje. Para ficar em pé, em meio a tais convulsões, devem hoje lançar os fundamentos do caráter. Em cada geração e país, o verdadeiro fundamento e modelo para a formação do caráter tem sido o mesmo. A lei divina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Grande princípio este, manifesto no caráter e vida de nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus, é o único fundamento certo e o único guia seguro
diz Ellen White no livro Educação, páginas 228, 229. Você percebe, então, ela fala aqui de duas situações complicadas no mundo, a libertinagem, a licenciosidade, o ensino mentiroso de que o pecado não existe e de que você pode viver como você quiser. E, por outro lado, trazendo tragédias, né, na mesma proporção, a anarquia, a violência, a injustiça social, o capitalismo selvagem, a acumulação de riquezas que trazem revolta, uma reação de revolta, de tumulto, infelizmente matança, vidas sendo ceifadas. Será que nós estamos vivendo isso nesse momento no mundo? Será que nós estamos experimentando realmente esse tipo de revolta que está trazendo muita dificuldade, né, e muito medo à humanidade? Bem, antes de prosseguir aqui na leitura da nota que eu escrevi logo em seguida ao texto de Ellen White, eu vou mostrar para vocês agora alguns vídeos que eu fiz quando eu realizei uma série de pregações há 2 anos na Inglaterra, em Portugal e também na França. E lá na França aproveitei para visitar alguns lugares históricos, entre os quais o Palácio de Versalhes. E ao mostrar para você algumas cenas dali, explicar alguma coisinha sobre esse palácio, você vai entender por que o povo da França se revoltou grandemente ali contra não só o clero, mas também contra a monarquia, por causa das injustiças que experimentaram por lá. Assista e depois eu volto aqui para a gente encerrar o vídeo. O Palácio de Versalhes é uma maravilha arquitetônica e começou a ser construído em 1660 para abrigar aqui a monarquia da França. A ideia, a intenção, era que eles pudessem fugir, se afastar das convulsões sociais que havia na capital, Paris, pudessem também fugir da cidade apinhada, cheia de doenças, e aí numa cidade próxima, que é aqui, Versalhes, eles poderiam então ter a sede do governo numa região um pouco mais tranquila. Luís XIV foi o maior idealizador e construtor, quem ampliou também esse palácio, fazendo dele por muito tempo o maior palácio do mundo, copiado por muitas nações e de muitas formas. Alguns dados curiosos sobre esse palácio, no qual também foi assinado, por exemplo, o Tratado de Versalhes em 1919, pondo fim à Primeira Guerra Mundial. Esse palácio, ele tem 153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés, 700 quartos, 1.250 lareiras, 700 hectares de parque. É um dos pontos turísticos mais visitados da França, depois da Torre Eiffel. Recebe em média 8 milhões de turistas por ano. Construído pelo rei Luís XIV, também chamado Rei Sol, que certamente é conhecido pelos alunos que estudam história como o rei da monarquia absolutista, né? Foi por mais de um século modelo de residência real na Europa e por muitas vezes foi copiado em todo o mundo. É isso aí, então eu vou ler agora para você a nota com que eu encerrei a postagem Ódio e revolta se espalham à volta da Revolução Francesa, depois de ler aqueles textos de Ellen White, que tem muito que ver com a situação que estamos experimentando neste momento. Eu escrevi o seguinte: foram a tremenda desigualdade social entre a nobreza e o povo e os desmandos e a corrupção dos governantes e do clero que levaram as massas à insurreição e à revolta na França. Enquanto boa parte da população de Paris passava fome, a nobreza francesa se mudou da capital e construiu um palácio nababesco, cerca de 20 quilômetros de distância, em Versalhes. Seus portões, recobertos de ouro, como você viu nas imagens que eu mostrei, e seus 700 quartos finamente decorados estavam em gigantesco contraste com a extrema pobreza do povo. Esse abismo entre as classes sociais despertou uma revolta que fugiu do controle e acabou derramando muito sangue da nobreza e da plebe. O tempo passou e o fosso social só se ampliou no mundo. Condições semelhantes àquelas que deflagraram a Revolução Francesa novamente existem no planeta, se é que um dia deixaram de existir. O salário dos trabalhadores explorados ainda clama, como diz Tiago 5,4. E mais uma vez, as massas se levantaram furiosas em tumultos e manifestações, dando vazão ao ódio represado, a centralização do poder e das posses, os muitos privilégios de poucos, de novo,
envolvem o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França, para usar aqui as palavras de Ellen White. O ano 2020 realmente ficará na história como um dos mais trágicos e mais reveladores de que só existe uma esperança para a humanidade caída e que venha logo o dia da intervenção celestial. Eu realmente oro para que a igreja desperte, clame pelo batismo do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia, que é essa capacitação final, para essa arrancada final evangelística. É claro que é notório que as cidades estão se tornando cada vez mais difíceis, complicadas para que os cristãos ali vivam, né? E nós temos que, então, advertir essas cidades, como Ellen White mesma diz no livro Ministério para Cidades. Sabe que ela até perdia o sono, muitas vezes, ao ver tantas pessoas precisando ser evangelizadas nesses grandes centros, e a igreja naquele momento ainda fazendo pouco por isso, por esse trabalho. Que nós possamos fazer esse trabalho, pregar, evangelizar por todos os meios possíveis, a fim de que esta geração seja advertida de que não adianta a gente lutar por este mundo caído, porque ele não tem solução. As profecias não falam de uma reforma, de uma revolução que possa trazer a solução para este mundo caído. Elas falam de uma recriação. E a maior revolução que nós podemos promover na vida de alguém é a conversão dessa pessoa. É permitir orar a Deus para que Ele nos use a fim de levar a mensagem de salvação, a pessoa então passe pelo processo de conversão, e essa sim é a verdadeira revolução. E uma reação em cadeia começa a acontecer. Pessoas convertidas alcançando outras pessoas para Jesus. E assim teremos uma geração preparada para essa intervenção celestial, como eu disse no texto, que é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. 1000 anos depois, Jesus vai recriar esse planeta. E aí sim, teremos um mundo de paz, justiça, sem desigualdades sociais. Vamos fazer nossa parte? Vamos pregar ao mundo da verdadeira esperança que temos em Cristo e na sua volta. Que Deus o abençoe e que Ele o use poderosamente nesse trabalho, nesse processo, nessa missão. Um grande abraço e estejamos preparados para a grande intervenção celestial na volta de Jesus.